Estamos aqui com Abdias Martins, que lançará o seu primeiro livro nessa quarta-feira. O livro é esse aqui que temos em nossas mãos, o Alagoas em Quarentena, Histórias da Pandemia da Covid-19. E aqui comigo a gente conversa agora com Abdias para saber como foi esse processo criativo e o que levou ele a escrever esse livro. Abdias, explica pra gente como foi que surgiu essa vontade de escrever esse livro sobre a pandemia de Covid-19, que agora já completam 5 anos. Juliana, Leandro, muito obrigado, pelo espaço. Antes de tudo, quero agradecer a toda a equipe da Rede Antena 7 por me conceder esse espaço, estar sendo aqui entrevistado para falar do lançamento dessa obra. A ideia de escrever o livro Alagoas em Quarentena surgiu das minhas inquietações e reflexões como repórter. À época da pandemia, eu trabalhava nas ruas da capital, assim como você faz o seu trabalho, e a gente se deparava ali com muitas situações emblemáticas, com muitas histórias comoventes. E quando eu percebi o peso que seria aquela luta pela vida durante a pandemia, eu percebi que aqueles registros não poderiam ficar apenas nas matérias, que a gente sabe que as reportagens vão lá e depois acabou, é outro dia, é outra história e as coisas vão se renovando. Eu entendi que nós precisávamos, Ju, registrar essas histórias, documentar os fatos para que as futuras gerações pudessem entender a gravidade que foi, a complexidade que foi para todos os setores e vivenciar a pandemia. Então eu percebi, olha, preciso fazer um livro sobre isso. E aí veio a ideia, o projeto que agora se materializa nesse livro. Quem está nos acompanhando às vezes não consegue entender como é complicado esse dia a dia do jornalismo nas ruas, do repórter de rua. Então, nesse período de pandemia, eu acredito que seja algo até mais pesado do que certos momentos que a gente já viveu na profissão. Para você, ainda como repórter, qual desses momentos ali vividos na rua, seja da chegada das vacinas, dos hospitais lotados, que te marcou mais como repórter, que pesou mais para você? Olha, eu fico arrepiado de você falar dessa forma, porque de fato foram muitos momentos marcantes. Mas teve um processo que eu conto no livro, Ju, que tem um capítulo que fala sobre as experiências do escritor, as reflexões pessoais e profissionais. No que diz respeito às reflexões profissionais, teve uma semana em específico durante a pandemia que eu saía para fazer reportagens, um dia no cemitério, outro dia no hospital. No cemitério para fazer cobertura de enterro com caixão fechado, com muito sofrimento, com muita dor, com muito luto, de famílias que nem podiam se despedir. Tem aquela questão, vamos dar o último adeus, não tinha isso, porque o caixão era fechado, então vi muitas famílias carregarem o peso da dor da perda, mas também de não viver o luto conforme ele poderia ser vivido. Porque durante a pandemia, velório só poderia ter no máximo 20 ou 30 pessoas, dependia do decreto, e os enterros no máximo 10 pessoas dentro dos cemitérios. Então essa semana foi muito traumática, porque além de vivenciar essa questão, né, de um dia estar no cemitério e outro em hospitais, e nos hospitais eram sempre hospitais lotados e os médicos fazendo apelo para as pessoas ficarem em casa. Mas nesta mesma semana meu pai estava internado no Hospital Regional do Norte. Ele ficou durante 18 dias internado e eu não sabia no dia seguinte qual a notícia que eu iria receber sobre a internação dele. Então foi um período muito difícil, onde houve um abalo físico, mental, e assim, que pesou demais. Então, acredito que se for para destacar um momento, esse foi o momento mais desafiador. Aqui no seu livro a gente tem 10 capítulos divididos em 3 partes e tem essas histórias de pessoas que passaram por momentos complicados, pessoas que sobreviveram a grandes lutos, grandes emoções. E você, como citou agora o seu pai, também teve a situação com a sua esposa. Então, para você vivenciar esses momentos na época que mesclavam tanto com o profissional, você está vivendo esse impacto ali do dia a dia e também está vivendo isso na vida pessoal, impactou você em como também foi revisitar isso para escrever esse livro? Você falou bem, né? Na família teve meu pai, que ficou internado, graças a Deus se recuperou. A minha esposa, que também ficou internada, ela é enfermeira, então ela atuou durante a pandemia e ela hoje ainda tem sequelas, né? Que ficaram em decorrência da doença. Meu sogro, que faleceu, meu irmão, que é músico e que também teve que parar. Um dos capítulos fala sobre isso, né? Os artistas foram os primeiros a parar, os últimos a voltar. Na verdade, sabe, Ju, foi um impacto gigantesco. Eu costumo dizer que foi uma guerra contra um inimigo invisível. E respondendo à sua pergunta, vivenciar a pandemia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, gerou uma série de emoções. A gente ficava se perguntando o que ia acontecer no dia seguinte. Vi muitos amigos também que ficaram internados e que morreram. A verdade, todos nós conhecemos alguém ou tivemos casos na família que teve o impacto da pandemia
da Covid-19. Quando eu comecei a fazer jornalismo, tem uma questão curiosa, eu tinha a curiosidade de entender o que era cobrir uma guerra, porque uma das minhas referências no jornalismo é o Roberto Cabrini. E eu assisti uma vez uma entrevista do Roberto Cabrini que ele dizia que uma pessoa que cobre uma guerra, e ele foi para várias, nunca mais volta a mesma pessoa. Então eu não fui para a guerra das bombas, das casas destruídas, dos prédios arruinados, mas a gente viveu a guerra da pandemia. Claro que não é a mesma coisa, mas deu para entender o que é a proporção de você não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Então foi uma experiência muito marcante, experiência muito desafiadora, e o livro serve exatamente para ser um registro histórico, documental e jornalístico desse período, para que as futuras gerações possam entender o que foi essa pandemia aqui em Alagoas. Agora eu queria tirar uma dúvida com você justamente sobre esse lado jornalístico, porque a pandemia também foi um divisor de águas de como se faz jornalismo. Hoje em dia a gente pode medir essa régua do jornalismo antes da pandemia e o jornalismo depois da pandemia. Muitas coisas mudaram, principalmente com a força da internet e também a disseminação de fake news. Então, para você que estava na frente disso, principalmente como repórter, como foi lidar com isso? Esse assunto também entra no seu livro? Entra sim, tem um capítulo que eu falo sobre o trabalho da imprensa. 3 categorias, eu diria 4 em específico, tiveram, digamos, uma missão mais desafiadora nesse período. Em primeiríssimo lugar, os profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos. A segurança pública, os policiais precisavam ali garantir que os decretos fossem cumpridos, que as pessoas não fizessem aglomerações. Os políticos precisavam tomar medidas importantes, os decretos governamentais e municipais, e a imprensa, que combateu muita fake news que surgiu no período da pandemia. É apenas uma gripezinha ou não, diziam algumas autoridades. A vacina tem eficácia ou não? Que vacina tomar? Nós somos cobaias dos testes que estão sendo realizados pelos laboratórios. E eu lembro que surgia muita dúvida em relação à vacina e a população cobrava isso da gente, dizia que a gente que estava contando a mentira quando a gente estava, atuando com informações que vinham dos laboratórios, que vinham dos pesquisadores, que vinha da ciência. Mas a população ficou muito desacreditada, a imprensa foi muito colocada em xeque. Esse foi um ponto que com certeza foi muito difícil combater, tá no livro também. E paralelamente a isso, muitas coisas mudaram com a pandemia, o avanço da tecnologia. Por exemplo, eu falo das escolas que utilizaram videochamada para aula. Em São José da Laje, uma escola utilizou uma rádio local para os alunos estudarem pelo rádio. Veja só, um rádio que é um veículo que para muitos é ultrapassado, naquele momento ele foi extremamente necessário, ele se adapta inclusive à tecnologia. Mas no que diz respeito ao avanço do trabalho da imprensa, muitas entrevistas naquela época, como a gente não podia ir presencial para muitos locais, foi feito aquele método da videochamada que veio para ficar. Então, no que diz respeito ao jornalismo, a gente hoje não... Se você parar para assistir um jornal hoje, não tem um jornal que não tenha uma gravação de celular, que não tenha uma gravação por videochamada. Encurtou muito as distâncias, trouxe alguns benefícios, acelerou alguns processos. E é muito importante ver que, embora tenham muitas sequelas, muitas dores, muito luto, mas também tiveram muitos avanços, inclusive na nossa profissão de jornalistas. Em relação ao seu lado pessoal também, você acha que como pessoa você aprendeu e evoluiu durante esse período da pandemia? E no geral, você que já é um jornalista bastante experiente, você acha que as pessoas também evoluíram pós esse período? Esse experiente a gente pode medir pelo fator do tempo, mas é interessante que a profissão da gente sempre nos faz aprender alguma coisa todos os dias. Mas eu agradeço a você por essa menção. O grande aprendizado que eu tirei da pandemia, Ju, é de que a gente precisa viver hoje, agora. Porque a gente sabe que um dia nós vamos partir. Como vai ser essa partida é o que a gente não sabe. Só que com a pandemia poderia ser na próxima hora. Eu saía para fazer matéria e eu não sabia como o meu organismo iria reagir ao vírus. Graças a Deus eu fui um daqueles que pegou o vírus e não senti absolutamente nada, nem falta de ar, nem precisei ser internado, mas em consequência, como eu te disse, perdi meu sogro, meu pai ficou internado, minha esposa também teve sequelas. Então eu acho que a principal lição é como é que eu estou sendo como ser humano, quais são as prioridades que eu estou dando, eu estou cuidando de mim, da minha saúde, do meu lado espiritual também. Inclusive as igrejas foram impactadas por isso, precisaram fechar, enfim. Todo mundo foi impactado, a sociedade de uma maneira geral. E eu penso que a reflexão que todos nós precisamos fazer e que eu fiz foi o que é que eu estou fazendo pela minha vida, pela minha relação pessoal, na família, com os amigos. E eu sempre digo, se a pandemia não foi suficiente para fazer com que as pessoas pudessem ser um pouco melhores, mais solidárias,
Eu falo sobre isso, inclusive, que muitas redes de solidariedade se formaram, voluntariado, doação de alimentos, uma série de questões. Naquele momento, isso foi necessário, mas isso vai continuar, a gente vai continuar sendo solidário, eu acredito que essa é a grande pergunta. Em relação ao livro, quem for comprar, quem for adquirir esse livro, o que pode esperar do que tem aqui nesse material? É um compilado em 10 capítulos de várias histórias. Inicialmente o livro ia se chamar Vidas Perdidas, Sonhos Renovados, porque eu ia contar só a história de quem morreu e de quem sobreviveu, mas isso virou um capítulo do livro, então não vai ser só sobre isso. Eu falo sobre o comércio, como é que ele foi impactado, os artistas, as redes de solidariedade, as profissões que mais se empenharam, reflexões sobre o novo normal. É um livro que quem lê vai se emocionar, porque tem histórias emocionantes, isso aí eu digo com certeza, mas também vai refletir um pouquinho sobre como a vida deve ser mais bem apreciada, como a gente deve relevar muitas tolices, muitas, disputas desnecessárias que não levam a lugar nenhum, porque a vida é hoje e agora, e a pandemia, ela foi certamente um grande start para a gente despertar como ser humano. Eu acredito que o livro tem esse objetivo, mas principalmente para que as futuras gerações, seus netos, futuros, seus filhos, possam saber o que é que a gente viveu na prática. Para a gente finalizar, Abdias, o lançamento já está para acontecer, acontece nessa quarta-feira. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de como vai ser esse evento, onde vai ser e o mais importante, quem quiser adquirir o livro, como pode fazer para comprar e garantir o seu? Bom, vou começar por essa pergunta. Quem quiser adquirir o livro Alagoas em Quarentena, é só entrar em contato pelo telefone 987248307, vai aparecer na tela. É o meu telefone, fala diretamente comigo. Inclusive, está na pré-venda, quem adquirir até o dia do lançamento tem 25% de desconto. E o lançamento vai ser no dia 19 de março, nesta quarta-feira, na sede da OAB, na Sala dos Conselhos. É um espaço amplo, estacionamento gratuito, então está todo mundo convidado, não tem um público específico, interessa a toda a população, então eu aguardo a todos. Vai ser um momento onde nós vamos receber alguns personagens que foram inseridos aí no contexto do livro, as histórias de algumas pessoas, então elas vão estar presentes, algumas autoridades. É importante destacar que o prefácio do livro foi feito pelo agora deputado estadual e na época secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Ares, que contribuiu também para esse livro. Então algumas autoridades vão estar presentes, vários amigos, a imprensa também está convidada para participar desse momento e vivenciarmos essas lembranças sobre o que foi a pandemia da Covid aqui em Alagoas, então está todo mundo convidado. Muito obrigada, Abdias. De fato, a pandemia foi uma época que marcou muito as pessoas, seja de uma forma negativa também, de uma forma de aprendizado, como você citou. Então vai ser um evento muito legal para poder adquirir esse livro e também estar ali reunido com amigos, com a família e reviver esse momento, não deixar ser esquecido, porque apesar de terrível, é algo que precisa ser lembrado. Obrigada, Abdias. Eu que agradeço, queria só mencionar que no site da Gogó da Ema, lembrei agora, gogodaema.com.br está disponível também.